Termine da melhor maneira. Essa é a temática dessa mensagem, que vai nos levar a entender a importância de terminarmos bem aquilo que a gente começa. A gente concluir as coisas da melhor forma, da melhor maneira. E a nossa vida cristã, ela não pode ser diferente. A gente precisa ter esse entendimento da importância que tem o começo, mas da relevância que tem o final. E eu quero que você abra comigo Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 4. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Irmãos, nós vivemos em um mundo, irmãos, que é comum e é normal valorizar os começos, e principalmente aquelas coisas que são grandiosas, que chamam a atenção, que têm uma relevância grande, projetos, resoluções, promessas. Nós vivemos em um mundo que se valoriza muito as coisas que estão começando, mas a Bíblia, a palavra do Senhor, irmãos, vai nos lembrar que assim como o começo é importante, importante também é a forma que nós terminamos as coisas. Porque quantas pessoas não iniciam algo de uma forma excelente, mas terminam de uma forma trágica? Quantas coisas na nossa vida a gente não começa com todo empenho e dedicação, mas a gente termina desanimado e sem nenhuma dedicação. Então muitos iniciam a caminhada da fé com muito entusiasmo. Quantos daqui lembram o primeiro dia que você entregou a vida para Jesus? Quantos se lembram desse dia? Você não esquece, porque é o dia que você nasceu de novo. Você teve dois nascimentos. Você teve o dia do seu nascimento biológico, e se você entregou a vida para Jesus, você também tem o dia do seu nascimento espiritual. E aí a gente sempre lembra do início da nossa caminhada. Você lembra do início da sua caminhada? Amém? A nossa fazem 25 anos atrás, que a gente começou a nossa caminhada com Jesus, e a gente começou com tanto entusiasmo, a gente começou com tanta dedicação, com tanto empenho, porque era o início. E é louvável isso, quando a gente está começando algo, um projeto, a gente está começando uma realização, uma construção, a gente vai com muita dedicação, a gente investe muita coisa, a gente coloca muita energia naquilo, a gente está, todos os dias a gente quer estar na igreja, a gente quer ler a Bíblia todo dia, a gente quer participar das orações, a gente quer participar das ações. É lindo ver alguém quando está começando, não é? A sua jornada, com toda a dedicação e empenho. Quantos não vivem isso? E é louvável viver o início com muito entusiasmo. Mas, irmãos, o fato é que poucos perseveram até o fim. Quantos daqueles que começaram a jornada com você não ficaram no meio do caminho? Não desistiram? Não terminaram ou não perseveraram até hoje? Então esse tema é muito pertinente. Terminar da melhor maneira é algo que a gente precisa guardar em nosso coração. E aqui nesse texto nós vamos expor e descobrir princípios da palavra que nos ensinam a cultivar uma fé perseverante. Diga assim: eu preciso. Diga, irmão, eu preciso de uma fé perseverante. Diga assim: aquela fé que não me deixa desistir, não me deixa olhar para trás, não me deixa ficar no meio do caminho. Diga assim: aquela fé que me levará a cruzar a linha de chegada. Nós vivemos uma experiência aqui, em 10 anos de igreja, a primeira vez que a gente realizou uma corrida.
E irmãos, eu quero falar com você nessa noite, abordando algumas coisas também sobre essa analogia, porque uma das partes mais importantes da corrida é quando a gente enxerga a linha de chegada. Quem daqui correu no domingo? Muito bem, foi muito animador a nossa largada, mas foi muito lindo a chegada. Quando a gente já estava da metade para o fim do percurso, o que mais a gente desejava era ver a linha de chegada, era ver o nome chegada, era poder cruzar a linha, para a gente dizer assim, eu concluí a corrida. Amém ou não? Você está comigo? Faz sentido ou não? Então, uma das partes mais importantes da corrida não é tão somente a largada, mas é a chegada. É quando a gente consegue cruzar a linha de chegada, é quando nossos olhos conseguem enxergar a linha de chegada. Mas se por acaso a gente se distrai ou começa a olhar para outras coisas, tira o foco da linha de chegada, nós podemos comprometer a nossa jornada. O escritor de Hebreus, irmãos, ele traz essa ideia ao falar sobre uma vida espiritual. Ele aqui tenta nos encorajar a manter os olhos fixos na linha de chegada, a manter os olhos fixos naquele que é a inspiração para a nossa chegada, naquele que é a motivação para a gente cruzar a linha de chegada, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós corremos o risco de perder o foco do que realmente é importante nessa corrida. Nós podemos ficar fixados em coisas que vão nos distrair. Nós podemos ficar com os olhos fixos nas laterais. Podemos estar distraídos com as pessoas que cruzam o nosso caminho. Podemos perder o senso de valor de cruzarmos a linha de chegada, daquilo que nos impulsionou a sair, a dar o passo inicial, e aquilo que nos mantém a dar o passo final. Uma das razões pelas quais o autor de Hebreus encoraja os seus leitores a focarem os olhos em Jesus, é porque olhando para Jesus, irmãos, algumas coisas se tornam possíveis. A primeira delas é que olhando para Jesus, é possível, diga assim, correr com perseverança. Diga, correr com perseverança. Olhando para Jesus é possível nós vivermos com perseverança. O verso 1 desse capítulo diz, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos de todo o peso que nos torna vagarosos. Está aí o texto, leia comigo aqui, livremos-nos de todo. Irmãos, você está comigo aqui nessa noite ou não? Você está dormindo, Balança a pessoa que está ao seu lado e diga, você está aqui? Diga, acorda para Jesus, irmão. Diga assim, desse jeito vagaroso, você não vai sair do lugar. Amém? Balança a pessoa e diz, deixa de preguiça, pelo amor de Deus. Vamos ler junto, amém? Diga assim, livremos-nos de todo peso que nos torna vagarosos. Isso aqui, irmãos, isso aqui é tão atual e tão real. Quem vai correr uma corrida, irmãos, levando uma mochila de 50 quilos nas costas? Quem vai correr uma corrida amarrando na sua cintura várias pedras pesadas? Quem vai correr uma corrida colocando uma caneleira de 10 quilos em cada perna? Porque são coisas que vão nos tornar vagarosos, são coisas que vão nos tornar lentos, vão nos tornar paralisados. E a Bíblia destaca realidades, irmãos, que roubam a nossa perseverança. Existem situações e coisas que vão nos deixando cansados, e a gente vai perdendo a perseverança. O versículo apresenta ações essenciais para a perseverança de uma pessoa.
E isso é tão sério, irmãos, porque muitos são aqueles que estão desistindo de cruzar uma linha de chegada. Começaram com entusiasmo, mas estão no meio do caminho desanimados. Cadê o entusiasmo que fez você começar, ou que fará você começar algo com o Senhor? Talvez você está perdendo o entusiasmo, porque existem coisas que você vai carregando com você, e vai tornando você vagaroso nessa caminhada. O texto diz que nós precisamos nos livrar. Diga assim: eu preciso me livrar de coisas que me deixam vagaroso. O texto não está dizendo que você tem que orar e dizer: Senhor, tira de mim isso. Não, o texto está dizendo que você tem que se livrar. O escritor de Hebreus, ele está dizendo, é uma decisão daqueles que querem cruzar a linha de chegada, daqueles que querem permanecer firmes até o final. Então o versículo apresenta ações essenciais para a nossa vida de perseverança. A primeira delas é reconhecer as testemunhas. O texto diz: nós estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. A multidão de testemunhas aqui é o que está dito no capítulo anterior, capítulo 11 de Hebreus, que são os heróis da fé, homens e mulheres que marcaram seu tempo por perseverar, por ser firme, constante, por chegar até o final da sua jornada. Ei, em nome de Jesus, o Senhor quer escrever uma história a partir de você, na sua geração, no seu legado, na sua geografia, mas você precisa deixar esse legado de fé, de um homem e uma mulher que não desistiu, que começou, perseverou e foi até o fim. Quem são esses heróis da fé? Os heróis da fé estão no capítulo 11, e esses precisam nos encorajar, irmãos. É como uma torcida que nos motiva a continuar. Nessa corrida domingo, a gente viu muitas pessoas no caminho nos motivando, dizendo: vamos, vai, pastor, bora, pastora. Quando passava por aqui, as meninas estavam dando água, começaram a gritar: vamos, vamos. Esses heróis da fé são como essa torcida para mim e para você. Você precisa, se você está desanimado, ei, está desanimado? Pergunta essa pessoa: está desanimado? Leia Hebreus capítulo 11 e escute a torcida torcendo por você. Diz assim: vamos lá, você vai terminar, assim como eu terminei, você vai terminar. Você já pensou, irmãos? Olha lá, Abel torcendo por você, Noé torcendo por você, Moisés torcendo por você, Abraão torcendo por você, Davi torcendo por você, Raabe torcendo por você, dizendo assim: se eu conseguir, você também vai conseguir, meu irmão. O escritor de Hebreus está dizendo: olha, não esqueça que vocês estão rodeados de uma testemunha, ou seja, existe uma torcida torcendo para que você cruze a linha de chegada, para que você não desista das coisas com Deus, para que você não abra mão dos propósitos de Deus. Existem coisas com Deus que você só vai experimentar quando você cruzar aquela linha de chegada, quando você só estiver na presença dEle, quando você estiver num ambiente de glória. Então até lá, você e eu não podemos desistir. Outra coisa é que nós precisamos nos livrar dos impedimentos. Livremos-nos de todo peso que nos torna vagarosos. O que é isso, pastor? São cargas desnecessárias, são preocupações excessivas, são hábitos que não nos cabem mais, são coisas, irmãos, que se a gente não se livrar, e é uma decisão minha e sua de se livrar disso. Hoje o Senhor te trouxe aqui para falar com você, homem e mulher. Está na hora de você se livrar desses hábitos, está na hora de você se livrar dessa preocupação excessiva, está na hora de você se livrar dessas coisas que são desnecessárias para a sua vida com Deus. Tem coisas, irmãos, que a sua vida com Deus não precisa disso. Você está comigo ou não? Paulo vai dizer: olha, tudo é lícito para você nessa terra, mas nem tudo convém para você mais nessa terra. E a gente precisa se livrar disso. Ah, pastor, mas é muito forte. Peça ajuda, irmão.
Mas você não pode deixar que essas coisas te tornem lento, te tornem vagaroso. E os mais, ele diz, as coisas que nos tornam vagarosos e o pecado que nos atrapalha. Livrar-se do pecado é uma decisão minha e sua. Amém? Amém? Você está me ouvindo aí? Livrar-se do pecado é uma decisão minha e sua. Uma vez que você está em Cristo, nova criatura você se torna. Isso não nos torna perfeito, a gente pode falhar, a gente pode errar, mas de imediato você precisa se arrepender, corrigir, e você precisa seguir firme e abandonar. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa e se arrepende, alcança a misericórdia do Senhor, ou seja, alcança um renovo para você continuar a sua jornada. E saber correr é fundamental, irmãos. Saber que essa vida com Deus não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de longa distância, e a resistência fará toda a diferença. Eu vi aqui na corrida domingo, quando deu a largada, teve gente que disparou, chegou na metade do caminho, não aguentava mais. Eu fiquei aqui, os irmãos disseram, o senhor não vai não, pastor? Eu dei 5 minutos. Eu disse, eu vou agora, depois de 5 minutos. E ainda cheguei na frente de um monte de gente. Nós precisamos aprender a correr. Essa corrida de vida com Deus não é sobre velocidade, é sobre resistência, é sobre constância, é sobre você permanecer, perseverar. O segredo aqui, irmãos, para correr com perseverança, não é olhar para as dificuldades, não é olhar para os obstáculos, é manter os olhos firmes em Jesus. Jesus é o ponto de partida. Diga assim, Jesus é o ponto de partida. Diga assim, mas Jesus é a linha de chegada. Assim como você enxergou Jesus para começar a sua jornada, você precisa estar olhando para Ele para concluir essa jornada. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai se embaraçar. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos comprometer. Eu lembro muito bem Mateus 16, quando Pedro queria poupar Jesus de sofrer. Jesus dizia, eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou padecer, eu vou sofrer, o Filho do Homem vai ser torturado. E Pedro se levanta para dizer, Senhor, o Senhor não precisa disso, poupe-se disso. Jesus olha para Pedro e diz assim, para trás de mim, Satanás, porque tu me serves de pedra de tropeço. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não posso tirar os meus olhos do foco, do alvo, porque se eu me distrair, eu vou tropeçar, eu vou cair e vou perder de concluir a minha corrida. Ele não só inicia a nossa fé, mas Ele aperfeiçoa a nossa fé nas dificuldades. Olhe para Jesus, irmãos. Coloque os seus olhos em Jesus. Tire os seus olhos das coisas que te embaraçam. Tire os seus olhos de pessoas que podem servir de pedra de tropeço para a sua caminhada. Coloca os teus olhos na linha de chegada e vai firme até lá. Você está comigo, amém? Segunda coisa é que olhando para Jesus a gente aprende a suportar as dificuldades. O verso 2 desse texto diz assim, olha o que diz o verso 2. Vamos ler junto? Vamos ler junto, irmão? Amém? Vamos lá? Com mais força um pouquinho. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Uau! Você pode aplaudir a essa palavra? Olhando para Jesus, nós vamos aprender a suportar as dificuldades dessa terra. Quem não passa por dificuldades, quem não passa por tormentas, quem não passa por aflições nesse mundo, todos nós passamos, mas nós precisamos ter uma referência, nós precisamos de um modelo, para modelar a nossa decisão na hora mais difícil da nossa vida,
E aí o conselho do escritor de Hebreus é: olhe para Jesus. E ele diz assim: não olhe para Jesus por olhar, olhe para Jesus porque Jesus, ele venceu as dificuldades. Ele venceu a maior dor, que era a cruz. E ele diz: você precisa manter firme o olhar para Jesus, porque Ele é o autor e Ele é o aperfeiçoador da sua fé. Então a sua fé começa com Jesus e ela se aperfeiçoa em Jesus. Esse versículo revela, irmãos, o coração da perseverança. Em meio às dificuldades, Jesus enfrentou o sofrimento mais extremo, que era aquela cruz. Então, com toda a sua dor física, toda a sua dor emocional, toda a sua dor espiritual, além da humilhação de estar pendurado numa cruz, para um judeu, estar nu era uma humilhação, e pendurado no madeiro era uma humilhação em dobro. Mas Jesus suportou isso, não desistiu quando foi humilhado, não desistiu quando foi caluniado, não desistiu quando foi perseguido, não desistiu quando sofreu. Então esse é o maior exemplo para mim e para você. O que nós devemos aprender, irmãos? Primeiro, é que a gente não pode perder o nosso foco. O escritor diz: mantenha os seus olhos firmes em Jesus. Ele é o modelo perfeito de quem suporta as coisas, olhando para o futuro. A Bíblia diz que o que fez Jesus suportar a cruz, foi que ele enxergava a alegria que vinha após a cruz. Balança essa pessoa que está ao seu lado e diz assim: eu quero te dar um conselho nessa noite. O que fará você vencer os tempos mais difíceis da sua vida, é você enxergar o que vem após ele. Nós precisamos, irmãos, aprender a tirar os nossos olhos das dificuldades, das dores. Eu sei que não é fácil, porque existem estações na nossa vida que são difíceis de a gente suportar, humanamente falando. Mas aí é onde a Bíblia nos dá essa chave, de a gente colocar os nossos olhos em Cristo, de a gente saber que as dores dessa terra têm dias contados, de que as estações difíceis têm um tempo determinado, e que após ela vem uma alegria, após elas vem um testemunho, após elas vem uma conquista, uma vitória. Essa precisa ser a minha, a sua motivação. A Bíblia diz: por causa da alegria que esperava, Jesus, ele suportou a dor da cruz. Então ele não foi movido apenas pela dor imediata, mas ele foi movido pela recompensa futura, a redenção da humanidade e a glória com o Pai. Saiba disso, meu querido e minha querida, que além da dor que você passa, existe um benefício que te aguarda. Isso, irmão, serve de motivação para a gente suportar algumas coisas, para a gente passar por cima de algumas coisas, para a gente vencer algumas coisas. Talvez você está enfrentando um tempo mais difícil da sua vida, ou do seu casamento, ou do seu relacionamento com Deus. Mas entenda, irmãos, que após esse momento, existe um benefício, existe uma alegria, existe uma conquista, existe uma recompensa. Era isso que fazia Jesus estar motivado a suportar, irmãos, o que ele suportou. Suportar uma cruz, desprezado com vergonha diante de todos. Ele sabia que após isso, ele ocuparia um lugar de honra. Ele estaria sentado ao lado do seu Pai. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos parar de viver da recompensa terrena. Vamos parar de viver olhando para as coisas dessa terra. Vamos parar de viver esperando dos bônus que a gente recebe aqui nessa terra, e a gente começar a enxergar da recompensa que os céus têm preparado para nos entregar. A recompensa espiritual é muito maior do que qualquer recompensa terrena. Então que a gente possa, irmãos, em nome de Jesus, ser motivados, olhando para o que nos espera na presença do Senhor. O segredo para suportarmos as dificuldades não é negar a dor, mas é fixar os olhos na alegria que vem depois
da dor. Hoje o Senhor te convida a você fixar os teus olhos naquilo que está por vir. Amém? Diz essa pessoa, comece a enxergar aquilo que está por vir em Deus na sua vida. Diga assim, olha, um novo ano está por vir aí, comece a enxergar um novo tempo na sua vida, uma nova estação na sua casa. Comece a enxergar um outro benefício do Senhor para a sua história. Amém? Paulo, quando estava sofrendo, irmãos, na carne, a Bíblia diz que existia um espinho na carne, Paulo orava 3 vezes por dia para o Senhor tirar isso. Paulo queria o alívio, mas Paulo recebeu apenas a graça. Existem coisas que Deus não vai te dar alívio, Deus vai te dar graça para você suportar. Existem momentos da sua vida que Deus não vai poupar você, Deus vai te dar a fé necessária para você suportar e vencer. Existem problemas que Deus não vai te tirar, não vai tirar de você. Deus estará com você no meio dele para que você vença, para que você suporte e para que você experimente do que vem após isso. Você está comigo aqui? Você crê nisso? Então dá um glória a Deus e aplaude a Ele aí nessa noite. Aleluia. Por último, quando a gente olha para Jesus, a gente aprende a resistir com fé às estações. Verso 3 e 4, a Bíblia diz assim, para a gente terminar, verso 3 e 4, a Bíblia está dizendo, vamos ler junto? Pensem em toda a hostilidade que Jesus suportou dos pecadores. Desse modo, você não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. O escritor de Hebreus está dizendo, olha, você quer resistir? Você quer perseverar? Pensem, ocupe o pensamento, pensem, o escritor está dizendo, pensem no que Jesus sofreu, suportou. Fazendo isso, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Essa é uma estratégia bíblica para mim e para você. A Bíblia está nos ensinando, irmãos, a usar essa estratégia ao nosso favor. Esse versículo vem logo após o exemplo supremo de Jesus na cruz. E serve como uma aplicação prática direta. Ou seja, o caminho para fortalecer a fé e enfraquecer o cansaço. Se você quer enfraquecer o seu cansaço, fortalecer a sua fé, você precisa pensar cuidadosamente nas coisas de Jesus. Você precisa mudar os teus pensamentos. Sabe, irmãos, a mente humana, ela é a fonte que nos traz vida e que também nos traz morte. A mente humana, irmãos, ela é tão poderosa para fazer alguém prosperar ou para fazer alguém se arruinar. O escritor de Hebreus está nos dando uma grande chave de a gente poder vencer o desânimo, vencer o cansaço. É usar a nossa mente ao nosso favor. Diga assim, eu preciso usar meus pensamentos ao meu favor. Como eu posso fazer isso? É olhando para o exemplo de Jesus, é pensando nas coisas do alto, é usar os seus pensamentos com um propósito específico, é a gente ocupar nossa mente com as coisas que são do alto, é a gente não dar espaço para o esgotamento, o desânimo, que vai nos levar à desistência. Porque se a gente está no meio da corrida e a gente diz para nós mesmos, eu estou cansado e eu não vou conseguir chegar lá, então é natural que você pare e abandone no meio do caminho.
Mas se você está no meio da corrida e no tempo mais cansativo, e você começar a afirmar para você: eu vou conseguir, eu vou vencer esse cansaço, eu vou chegar cruzar a linha de chegada, você está usando os seus pensamentos ao seu favor. Quantos estão me entendendo aqui, irmão? Eu vivi uma experiência alguns meses atrás, no movimento chamado Legendário, em que a gente sai na quinta-feira e retorna no domingo. E nós passamos 3 dias subindo uma montanha para se encontrar com Jesus. Aí eu preciso subir uma montanha para se encontrar com Jesus? Eu posso encontrar Jesus em qualquer lugar, sim, é verdade isso. Mas a experiência que a gente vive, ela consolida muito a nossa vida. No segundo dia, irmãos, na verdade no primeiro dia, quando a gente desce do ônibus no meio da estrada, e a gente começa um após o outro, subir a montanha. Nessa primeira noite, nós passamos cerca de 6 horas de uma subida constante, sem parar. E no meio do caminho nós pegamos uma chuva que eu nunca vi igual. E aí o meu corpo estava dizendo para parar, porque o cansaço era extenuante. 6 horas de subida, com uma mochila nas costas, com uma água de 5 litros na mão, com outro implemento na outra mão. E se teve uma coisa que eu ouvi que fez a diferença, foi quando alguém que vinha atrás de mim disse: o cansaço é apenas físico, mas se a tua mente estiver em Cristo, Ele vai te ajudar a vencer esse cansaço. E aí foi quando eu comecei a dominar os meus pensamentos, que dizia assim: o que você está fazendo aqui? É melhor tu abandonar e voltar para casa. Tu não precisa passar por isso. E aí quando eu disse para minha mente: existe um propósito, eu preciso chegar lá no alto, eu preciso vencer, eu preciso terminar. E aí, irmãos, o cansaço físico que era real, ele começa a ser substituído por uma força espiritual. É isso que eu e você precisamos nesse tempo. Balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: você precisa ocupar a sua mente com os pensamentos espirituais, e o seu corpo estará fortalecido para você suportar as dificuldades e você concluir a sua carreira. Você pode aplaudir a Jesus por isso? E aí aquele que tinha tudo para desistir naquela fase difícil, foi o mesmo que conseguiu terminar os 3 dias de subida para uma montanha. É possível, irmãos, quando a gente domina a nossa mente. Provérbios vai dizer, 23:7, que assim como o homem imagina, assim ele é. Assim como você pensa, assim será. É por isso que o escritor de Hebreus está dizendo que Jesus, se você olhar para Jesus, você terá a força necessária para resistir. Você terá a fé necessária para você vencer. Você terá o ânimo necessário para te fazer concluir a sua jornada. O problema é que nós estamos no meio de uma geração em que a mente é ocupada por muitas coisas. Nós passamos muito mais tempo nas redes sociais do que na presença do Senhor. Nós passamos muito mais tempo olhando para a vida dos outros do que cuidando da nossa. Nós passamos muito mais tempo olhando para o erro do outro do que cuidando para os nossos próprios erros. Nós passamos muito mais tempo apontando as falhas do que desenvolvendo a solução. Nós passamos muito mais tempo distraído com as coisas do que focado com a promessa do Senhor para nossas vidas. Está na hora de você ocupar mais a sua mente com a palavra, com a presença de Deus, para que você seja alguém fortalecido, para que você não desanime, não desista no meio do caminho. Quando a sua fé começar a fraquejar, irmãos, seja por lutas prolongadas nessa terra, sejam por decepções de pessoas, seja por pecados recorrentes, seja por oposição, seja por rejeição,
O remédio não é o esforço próprio isolado. O remédio é voltar o pensamento para Cristo. O remédio é você ocupar a sua mente com a palavra de Deus. O remédio é você investir mais tempo na presença do Senhor em oração. O remédio é você vir para as celebrações de culto. É você estar envolvido com as coisas da igreja do Senhor. É você poder dizer, eu posso contribuir em quê? Em que eu vou cooperar para a igreja crescer? Em que eu vou cooperar para mais pessoas serem alcançadas? O remédio é esse, irmãos. Não é a gente tentar vencer com as nossas próprias forças, porque a gente não vai conseguir. Paulo diz, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. O Senhor diz, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa, é na sua fraqueza. Então quando você está fraco, é aí que o Senhor vai te fortalecer para você vencer. Mas a gente está usando a arma errada, irmãos, querer vencer com o braço. Nós não vamos vencer essa luta com as nossas forças. Nós precisamos vencer essa luta com a nossa dependência no Senhor. É olhando para Jesus. É olhando para Jesus, amém? Quem se compromete nessa noite a terminar da melhor maneira aquilo que você começou um dia. Quem se compromete a terminar a sua carreira na presença de Jesus sem desanimar. Mas para que isso seja uma realidade, você precisa colocar os seus olhos em Jesus. Você precisa estar focado naquilo que Jesus tem para você. Terminar da melhor maneira não é questão de força humana, irmão, mas é uma fé perseverante, ancorada unicamente na pessoa de Jesus. Então fixe seus olhos nele, considere o exemplo de Jesus, esqueça das coisas e do que as pessoas falam, dos que as pessoas se levantam para apontar. Essas coisas, irmão, vão ocupando a nossa mente se a gente deixar, e vai nos roubando do propósito. Guarda a tua mente em Cristo, guarda teus olhos em Jesus, avance com determinação. Aquilo que te espera é muito maior do que aquilo que você já viveu. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você possa fechar os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. E diga para Jesus nessa noite que você se compromete a estar com teus olhos nele. Diga, Senhor, eu entendi nessa noite. Tua palavra me ensinou a importância de colocar os meus olhos em Ti. Olhando para o Senhor, eu serei capaz de vencer as dificuldades. Olhando para o Senhor, eu serei capaz de romper com os obstáculos. Diga isso para Ele, olhando para Ti, Jesus, eu terei a força necessária para continuar firme. Olhando para o Senhor, eu enfraquecerei o meu desânimo. Eu matarei a minha vontade de desistir. Olhando para o Senhor, eu permanecerei firme para cumprir o meu propósito. Eu digo assim, eu não vou parar, Senhor, porque o Senhor foi até o fim por mim, e eu sei que aquilo que me espera é muito maior do que aquilo que eu estou sofrendo hoje. Que assim seja, em nome de Jesus, amém.